A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estamos aqui para dar continuidade à nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A editora é a editora Betel Dominical. Chegamos na lição de número 6. Esse trimestre, se você não está nos acompanhando, você já fica sabendo que nós estamos falando sobre a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Apenas 6 capítulos, mas de grande valia. Falando de 6 capítulos, já chegamos na lição 6, que hoje vamos falar de um assunto muito bom. Vai falar sobre a revelação do mistério chamado igreja. Que mistério é esse? Por que a igreja é chamada de mistério? Será que mistério no grego é o mesmo mistério que nós entendemos hoje? É isso que nós vamos entender. Mas o fato é, a igreja de Cristo, você faz parte dela? Você comunga, você congrega, você faz parte de alguma denominação? Se você não faz, é uma boa oportunidade para você ir a uma igreja, se direcionar a uma congregação para fazer parte desse grande povo de Deus. A lição é a lição de número 6, será aplicada no dia 7 de novembro. E sempre estou dizendo que o canal Bíblia para o Cotidiano não é para tirar você da sua congregação, mas é para agregar conhecimento à sua escola bíblica dominical. Dito isso, vamos para a nossa lição de número 6. Meus amados irmãos, nessa lição de número 6, nós vamos estudar aqui no Efésios capítulo número 3, de alguns versículos. E Paulo vai entrar aqui em diversos assuntos para nos mostrar como é que é esse mistério. Que mistério é esse que Paulo está se referindo? O nosso textuário nos diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Efésios capítulo número 3, o versículo é o versículo número 9. A nossa verdade aplicada nos diz assim: a igreja de Cristo é a portadora da revelação dos mistérios da graça divina a todos os povos e nações. Ou seja, a igreja de Cristo, a igreja, por isso que eu estou falando de você congregar em uma igreja, fazer parte de uma igreja. Eu tenho enfatizado isso. Não existe crente desigrejado. Existe crente que faz parte de um corpo de Cristo, né? Nós precisamos propagar esse evangelho a todas as nações. Quem? Nós que fazemos parte de uma igreja, de uma denominação. O nosso texto de referência está em Efésios capítulo 3. Vamos ler o versículo 3 e 5, depois o versículo 10 ao versículo de número 12. Se você não tem a revista da editora Betel Dominical, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar essa leitura, ou depois você pode dar aí um Google na Bíblias Online e você vai poder acompanhar essa leitura. É bom você ler com suas próprias palavras, ver ali o que está escrito, se está escrito da maneira que estou dizendo, porque escola é isso, é você examinar o que está sendo dito. Não vai somente pelo que eu estou dizendo, não, meu irmão. Vá procurar na Bíblia. Se você não tem um exemplar da Bíblia, você pode aí no Google mesmo abrir uma janelinha e acessar a Bíblia online. Efésios capítulo 3, versículo número 3 nos diz assim: como foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, o qual noutro século não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Eu vou marcar texto, marca o versículo número 12 de Efésios capítulo número 3, no qual temos ousadia e acesso com
confiança pela fé nele. Nele quem? Em Jesus Cristo. Nós temos essa ousadia de fazer parte de um povo chamado povo de Deus. Nossa introdução nos diz assim: em Jesus Cristo, judeus e gentios se tornaram um só povo. Agora, Paulo fala acerca do mistério que esteve oculto em Deus durante os séculos, a igreja. A igreja é o grande mistério que agora, Paulo falando, agora o tempo que Paulo escreve a carta aos Efésios, cerca de 60 a 100 anos depois de Cristo, é que ele entende que isso aqui foi revelado a todas as nações. No nosso ponto 1 vai falar a revelação do mistério. Como mordomo e despenseiro da graça de Deus, Paulo esclarece como esse mistério lhe foi revelado e como foi comissionado a torná-la conhecido a todos o mundo, todos os gentios. Gentios são todos aqueles que não fazem parte nem dos judeus, para ser chamado dos judeus, e nem de igreja, que são aqueles que confessam Cristo como o único Salvador, suficiente Salvador. Gentio é todo aquele que está à parte. Então Paulo diz: estou pregando a todos, querendo que todos entendam. Paulo tem essa missão, ele fala assim: eu tenho essa missão de propagar esse evangelho. Então quando eu venho aqui na internet, eu, Tony, venho aqui na internet, é fazendo parte dessa missão de Paulo, de propagar o evangelho. Eu tenho certeza absoluta que se Paulo vivesse nos nossos tempos, ele teria as redes sociais e propagaria o evangelho sério, o evangelho limpo, o evangelho puro, o evangelho de Deus. Porque essas plataformas, mídias sociais, têm um alcance surreal. A gente não tem noção de que um vídeo como esse, gravado, pode atingir milhões e milhões e milhões de pessoas. Vai compartilhando aqui, compartilhando ali, curtindo, mandando. Quando você vê, os vídeos podem ter milhões de acessos. E com certeza Paulo faria uso dessas plataformas digitais para dizer o quanto Jesus ama os gentios e quer se revelar a eles. E nós vamos aprender isso aqui nos pontos a seguir. No nosso ponto 1.1 vai falar Paulo, o prisioneiro. Paulo começa dizendo assim: eu vou mostrar para vocês que eu sou prisioneiro. Mas quando eu falo para vocês, você é um prisioneiro, Tony é um prisioneiro, você é uma prisioneira, um prisioneiro, que mente que você tem? Aflição, dor, angústia, opressão, tudo isso englobado, porque agora você é um prisioneiro. Mas olha o que Paulo diz sobre a sua prisão. Paulo se intitula como prisioneiro de Cristo, declarando sua plena confiança em Deus. Ele tinha plena convicção de que não somente havia recebido a revelação do mistério, mas também havia sido comissionado a difundi-la entre os povos gentios. O teólogo e escritor James afirma que o principal motivo da prisão de Paulo foi o seu anúncio do Evangelho de Cristo, tanto para judeus quanto para os gentios. Ele enfureceu os líderes judeus com o seu estilo de mensagem. Estes, por sua vez, o conduziram à prisão em Jerusalém e, posteriormente, a Roma. Na perspectiva de Paulo, a prisão não era algo que lhe causava transtorno e infelicidade. Olha aí, vamos marcar com a nossa canetinha, porque aqui, na perspectiva de Paulo, a prisão não era algo que lhe causava transtornos ou infelicidade. Foi o que eu estava dizendo, que prisão para nós é algo que causa transtorno. Ficar triste, ficar infeliz porque estamos presos. Para Paulo não. Estar preso era motivo de se gloriar. Ele continua: era para ele um grande privilégio. Marca aí com outra cor de caneta. Era para ele um grande privilégio. Então, quantos de nós podemos dizer que estar preso por propagar o Evangelho de Cristo é um privilégio? Nós vivemos dias
que está difícil propagar o Evangelho, dizer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que o primórdio de Deus foi homem e mulher. E isso tem causado um transtorno. E Paulo ia vir para esses dias e ia ser preso de novo, porque ele ia continuar pregando o que ele escreveu aos Romanos, o que ele escreveu para Efésios, o que ele escreveu para os Filipenses. Ele ia continuar pregando a verdade de Cristo. Então, com certeza, Paulo ia usar as redes sociais, as mídias, para propagar o Evangelho, mas também ia ser preso porque estava propagando, porque assim como foi preso lá por estar dizendo a verdade, aqui ele seria preso com certeza. Mas, e nós? Temos a liberdade hoje, eu aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, de propagar o Evangelho. E você que não tem essa desenvoltura, coragem, ousadia de poder estar à frente da câmera, poder falar, você pode dizer o que? Eu não tenho coragem, mas tenho um irmão Tony, presbítero da igreja e serve ao Senhor, professor de escola bíblica dominical. Ele tem coragem, então eu vou me inscrever no canal dele, eu vou compartilhar o vídeo dele para que o Evangelho de Cristo chegue a outras vidas através da voz dele. Você pode fazer isso, se inscrevendo, compartilhando, para que o Evangelho cresça e a gente possa caminhar rumo ao céu. Paulo acreditava na soberania de Deus e estava ciente de que tanto sua vida quanto sua prisão estava sobre o soberanio de Cristo, de Jesus. Ou seja, eu sei, a minha vida, a minha prisão, a minha liberdade está tudo na mão de Jesus Cristo. É isso que temos que ter a certeza. Só mais um dado. Essa epístola foi escrita por Paulo quando estava preso já em Roma. Ele nem estava em Jerusalém mais, já estava em Roma, tá ok? Esperava comparecer em juízo perante Nero, que era o grande imperador. Atos 23, 11, depois Atos 25, 11, 12, Atos 26, Paulo perante esses homens, perante essas autoridades, mostrando que não ia mudar de opinião, não. Porque às vezes tem algumas pessoas que acham, porque nós estamos sendo presos, estamos sendo perseguidos, que nós vamos nos calar. Vamos ver o que fala aqui, ó, Atos 23, 11. Olha, na noite seguinte, o Senhor, preste atenção, meus irmãos, o Senhor, pondo-se ao lado dele, Paulo, disse para ele: coragem. Olha só, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Anota isso aqui. Já imaginou Deus aparecer para você de noite, como diz aqui, e dizer: Paulo, tenha coragem. Do mesmo modo que você pregou em Jerusalém e foi preso lá, eu quero que você vá para Roma e pregue também lá em Roma. Olha que Deus dizendo para ele. Agora vamos ver Atos 25, versículo 11 e 12. Versículo 11. Caso, pois, tenho eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as acusações de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Ele está dizendo assim, ó, vocês estão me acusando de algo que eu não fiz. Estão dizendo, hoje Paulo seria chamado de homofóbico, homofobia, e preconceituoso, e racista. E Paulo está falando assim, olha, eu não tenho praticado isso. Eu tenho falado do amor de Deus, do amor de Jesus, da comunhão com o Espírito. Então eu não tenho esses crimes. Então Paulo diz, eu apelo para César. Porque Deus já tinha dito para ele, olha, você vai lá para Roma. Então eu apelo, eu quero. Ele está dizendo, eu apelo, aqui ó, o versículo 11, eu apelo para César. Ou seja, ele queria ser mandado. Aí tem mais. Então Festo,
tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Aí alguém pode dizer assim: como é que ele pede para ir para César? Lá ele será morto, lá ele será decapitado, lá ele sofrerá. Ele disse, Paulo já diz aqui no primeiro ponto, o prisioneiro, ele não tinha sua vida por preciosa. Como ele diz, mas eu preferia viver um pouco mais, para poder pregar um pouco mais. Mas eu sei que eu vou onde Deus me mandar. Então ele foi e disse, eu quero ir lá. Lá no versículo, no capítulo 26, o versículo 32, aí ele continua dizendo. Ele vai dizer assim, então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem poderia ser solto, se não tivesse apelado para César. Esse eu faço questão de anotar e eu gostaria de meditar com você. Olha a proposta que chegou para Paulo. Olha a proposta que para mim vem da parte de Satanás. Se você não apelar para César, a gente te solta, tu fica por aí mesmo. Só fica quieto, não fala desse Jesus mais. Me parece Pedro, que prenderam Pedro e bateram em Pedro e disseram, ó, a gente vai te soltar, mas para de falar desse Jesus. Pedro falou, não vai adiantar muito. Quando Pedro sai na porta da cadeia, se fosse na porta do presídio, Pedro começa a dizer quão grandes coisas Deus tinha feito. Porque quem tem uma vida com Deus não se preocupa com os ataques, mas simplesmente se fortalece e continua falando. Paulo fala assim, eu apelei para estar perante César, porque era lá que Deus me queria, perante o maior imperador do tempo. Então é lá que Deus quer que eu vá falar do seu amor. Então Paulo foi mandado para Roma e disse, eu vou e falo do grande amor de Deus na presença de qualquer um. Ok? Olha o que diz a nossa revista. Aquilo que para muitos era visto como provação, na visão de Paulo era uma oportunidade. Paulo sabia que era o protagonista de uma causa importante. Por isso, em nada atribuiu o seu encarecimento a Nero. Ele tinha plena certeza de que estava no centro da vontade de Deus. E isto, pois sim, só era suficiente estar na vontade de Deus. Ser prisioneiro de Cristo era para ele muito mais que um cárcere. Era mais uma oportunidade de servir ao Senhor. Marca aí, irmãos. Essa lição está sensacional. Ser prisioneiro de Cristo era para ele muito mais do que um cárcere. Era mais uma oportunidade de servir ao Senhor. Por isso que ele fala em algumas das suas cartas dizendo prisioneiro de Cristo. Prisioneiro, estou falando. Não importa onde eu estou, importa que eu fale de Cristo. Ponto 1.2. Paulo, o dispenseiro. Paulo cita que o Senhor o comissionou como um dispenseiro do mistério que lhe havia revelado e lhe deu a responsabilidade de compartilhar esse mistério com os gentios. Paulo não era apenas um prisioneiro de Jesus Cristo, era também o ministro enviado por ele para revelar aos gentios as riquezas incompreensíveis e ocultas até então. Paulo havia recebido de Deus uma dispensação ou uma administração. Então, quando você vê assim, qual é a dispensação? Qual é a administração? Ok? O termo dispensação vem de duas palavras do grego, que significa casa, e nemo, que significa distribuir, repartir, indicar a administração da casa, ter a chave do cofre ou ofício de alguém que a administrava. Como administrador, Paulo deveria revelar o propósito da graça de Deus a todos os homens indistintamente. Ou seja, Paulo, como administrador, estava na mão dele poder administrar aquilo que Deus estava lhe mostrando.
A mordomia de Paulo consistia em que pudesse ir aos gentios com as boas novas da revelação de Cristo, também com a mensagem de que, a partir de então, judeus e gentios eram um em Cristo. Não bastava a Paulo apenas ganhá-los para Cristo ou abrir novas congregações locais. Ele deveria ensiná-los acerca dos privilégios que a graça lhe ortogava e da maravilhosa posição que recebera como membros do corpo de Cristo, onde, em pé de igualdade com os judeus, se tornaram co-herdeiro do mesmo corpo e participante da promessa de Cristo. Essa é a lição anterior, quando falamos da família de Deus. Eu vou até relembrar para você, a lição anterior está aí no canal, você pode assistir a aula, que foi a aula passada, membros da família de Cristo, onde não tem judeus, aonde não tem gentios, aonde não tem os circuncisos, onde todos para Paulo é um só. Então é um privilégio mostrar que a igreja foi que fez isso se tornar possível, se tornar eu com os judeus somos parte do mesmo corpo de Cristo. Eu com qualquer outra etnia, com qualquer outra língua, nos tornar um só povo em Cristo. Quem torna isso? A igreja. É isso que Paulo está dizendo. No nosso ponto 1.3, Paulo, o embaixador. Olha só que bonito. Os judeus, como dito anteriormente, via os gentios como incapazes e indignos. Anota aí. Isso aí é a aula anterior. Se você não assistiu essa aula, você vai ver que os judeus desprezavam todos nós. Ele diz bem claro aqui, ó. Os judeus, como dito anteriormente, via os gentios como incapazes e indignos. Eram como o judeu nos via. Em hipótese alguma, na visão deles, os gentios eram merecedores da glória e da graça divina. Para eles, os gentios somente servia para serem escravos de Israel ou aniquilados. Olha só a visão dos israelitas. Já falei, lição anterior, não vou falar mais. Explica mais detalhadamente. É neste cenário que Deus nomeia Paulo como seu embaixador para lhe revelar que todos tinham o mesmo direito, sendo judeus ou não. Para Paulo, seu comissionamento era um grande privilégio. Ele se intitula como o mínimo de todos os santos e deixa bem claro que o cargo no qual havia sido investido era um dom da graça de Deus, um fato que é enfatizado repetidamente nas epístolas. Olha só, Epístola aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Olha o que diz Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele está dizendo que ele foi escolhido por Deus, não teve escolha humana, não teve escolha de homens. Paulo foi escolhido pela vontade de Deus. Já falei, dá uma lida aí que você vai ver Paulo dizendo o tempo todo: eu, apóstolo, pela vontade de Deus, chamado por Jesus Cristo. O chamado dele mesmo foi na chamada lá no caminho de Damasco, né, que ele tem um encontro com Jesus Cristo. Desde o início da vida cristã do apóstolo, Deus deixou claro para ele que havia chamado para levar o evangelho aos gentios. Isso é Atos capítulo número 9, a partir do verso 15. E Paulo permaneceu fiel a esta chamada. Paulo jamais olhou para a sua vida a partir de uma perspectiva puramente humana. Ele sempre havia pela ótica da soberania divina. Ele compreendia perfeitamente que a revelação do mistério a ele concedida estava recheada de duas grandes realidades: revelação e comissão. Ele entendia que o favor divino não lhe fora concedido como um luxo, olha que bonito,
para ser desfrutado privadamente. Tinha plena consciência de que havia sido comissionado para anunciá-lo, mesmo com padecimento. Então ele sabia, não era um luxo, irmão. Irmãos, olha aqui que bonito que a gente aprende com Paulo. Ah, eu tenho dom de revelação, então eu sou aqui. Não é nada. O teu dom é para servir a outros. Ah, eu tenho um dom de profecia, Deus me use profecia. Não significa nada se você não usar esse dom para outros. Então esse dom não é para você. Esse dom não é para glória sua. Não é para você, as pessoas te dizer que você é um homem que tem os dons. Não, não, não. Esse dom é para você abençoar outras vidas. Por isso que Paulo fala assim, que não era um luxo para ele, porque se fosse um luxo para ele, para viver aqui privadamente. Não, não, não. É para outros. Dom, irmão, só é dom. Aprende, escola dominical. Dom só é dom quando eu abençoo o outro. Eu falo em línguas, então Deus me dá alguma revelação através de língua, e eu falo em língua e interpreto para a vida do outro. Quando Deus pede para que eu profetize, quando Deus pede para que eu ponha a mão para que haja cura, mas não é por mim, é pelos aqueles que precisam. Se todos que têm um dos dons entendessem que quando Deus cura, por isso que ele fala assim, Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, expulsamos demônios, curamos, e Jesus fala o quê? Eu não vos conheço. Mas eles não faziam? Faziam, mas por luxo e vanglória. Agora, quando eu faço para outro, aí Deus vê. Aí você pode perguntar, irmão Tony, mas e por que Deus usava essas pessoas? Deus usava por misericórdia daqueles que precisavam, e não pela vida daquele que era pecador, daquele que estava fazendo por vanglória. Ele estava fazendo por vanglória, mas Deus estava vendo a necessidade daquele que precisava receber uma profecia, receber uma cura, uma palavra de confiança. Então, era nisso que Paulo diz assim, não, eu não posso me gloriar nisso aqui é para outros, que os outros se gloriem do que está recebendo da parte de Deus, porque foi um presente que ele me concedeu para abençoar a outros. Chegamos no nosso ponto de número 2, Paulo, ministro da revelação divina. Ele é que era o ministro. Paulo recebeu uma comissão especial da parte de Deus que, de maneira clara e preciosa, lhe revelou o mistério oculto que deveria compartilhar com os gentios, o mistério da igreja. Então Paulo entendeu, Deus me deu algo, mas é só para mim. Não, 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 Deus me deu algo para outros. Deus me colocou no meu coração para fazer o canal Bíblia para o Cotidiano, não é só para mim, porque eu estou aqui, é para que outras vidas sejam abençoadas. Já falei em outros vídeos, eu tenho a igreja do qual congrego aqui no campo do Tabuão. Meu pastor local é o pastor Nilson, meu pastor presidente é o pastor Genício Severo. Então eu tenho congregação, aonde congregar na DEI e na MAR. Todo domingo de manhã, 8h30, a gente se reúne para a escola bíblica. Só que a gente se reúne localmente. Só que eu vejo que o evangelho é muito bom para ficar numa igreja local. E qual é a melhor maneira de propagar o evangelho? Nas redes sociais. Eu estou aqui no YouTube para dar essa aula de escola dominical que eu dou na minha igreja local. Eu dou para vocês, para que vocês aprendam da palavra de Deus e que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Peçam para que outras pessoas se inscrevam para que o evangelho seja propagado. Ele não pode ficar só para mim, ele tem que ser para outros. Isso era a visão de Paulo. A gente tem que aprender como Paulo, de ir mandar a palavra de Deus para onde tiver a oportunidade, propagar esse evangelho. No nosso ponto 2.1, entendendo o mistério que estava oculto. Vamos lá. Por 3 vezes, nesse parágrafo, Paulo faz uso da palavra mistério. Que mistério é esse? O que significa mistério? Vamos descobrir agora. Essa palavra no grego não possui o mesmo significado do nosso português. Então aqui já tem um aprendizado, já vale um joinha. Esta palavra no grego não possui o mesmo significado que o nosso português. Um mistério, em nossa língua portuguesa, significa algo obscuro, secreto, enigmático, inexplicável e até mesmo incompreensível. O Strong, ele registra que no Novo Testamento era uma palavra usada
a respeito de fatos doutrinários e princípios. Então, quando Paulo fala, o mistério da igreja não é algo obscuro, algo que é difícil de entender, complexo, né, que a gente vê na língua portuguesa. Não, o mistério, ele tem a conotação de quê? De trazer fatos doutrinários, princípios a ser aplicado. Era esse o mistério que Paulo estava falando. Então eu vou ensinar para vocês a doutrina. Eu vou explicar, vou mostrar para vocês o que é esse mistério. Fazer o entendimento. Não revelados previamente, de acordo com John Stott. Deus não revela seu mistério para uma elite espiritual. Eles são verdades que, mesmo estando além da compreensão humana, foram revelados por Deus e pertence abertamente a toda a igreja. Para o apóstolo, o mistério era um segredo que esteve oculto, mas agora desvendado. Ou seja, estou explicando para toda a igreja. É somente o pastor que tem a revelação do que é a igreja. Não. É somente o presbítero, o professor de escola dominical. Não, é para toda a igreja. Efésios capítulo 3, versículo de número 5. O mistério revelado a Paulo diz respeito a Cristo e um único povo, judeus e gentios. Está sendo revelado, já existe. Estava guardado e oculto em Deus. No plano eterno, o Senhor via tanto judeu quanto gentios como membros comuns do mesmo corpo e participantes da mesma promessa, como frisou o pastor e teólogo Hernandes Dias Lopes. Olha o que diz Hernandes Dias Lopes. O mistério de Cristo é uma união completa entre judeus e gentios, através da união de ambos com Cristo. É essa dupla união com Cristo e entre eles a substância do ministério. Então, o mistério é juntar judeus e gentios e se tornar um só povo, porque era inconcebível. Era inconcebível. Hernandes Dias Lopes. Fico feliz que o comentarista traga comentários do Hernandes Dias Lopes. É um reformado, mas um homem temente a Deus. Um homem ímpar, que Deus tem usado para escrever, para ensinar, para instruir. Que Deus continue abençoando tanto o comentarista quanto Hernandes Dias Lopes. Chegamos no nosso 2.2, a natureza do mistério revelado. Com muita clareza, Paulo fala da natureza do mistério que o Senhor lhe havia revelado. O mistério era que gentios e judeus seriam colocados na mesma base. Pela fé em Cristo, eles seriam incorporados a um novo corpo, a igreja. E Cristo era o cabeça desse novo corpo. Paulo também apresenta 3 aspectos importantes desse mistério para os gentios. Os gentios são herdeiros em conjunto com os judeus de algo que somente por adoção tinha direito. Só por adoção. B. Os gentios se tornaram membros do mesmo corpo, isto é, a igreja. C. Eles também eram participantes da promessa em Cristo Jesus através da pregação do Evangelho. Ou seja, participariam do benefício da promessa em Cristo Jesus, quando crescem ao ouvirem a pregação do Evangelho. Por que essa colocação aqui do comentarista? Porque Jesus diz que veio para os judeus, pregar o Evangelho para os judeus. Então eu, sendo gentio, não tinha esse acesso. Mas eu vou explicar no ponto de número 3. Aí ele nos dá esse privilégio do ponto A, B e C, do qual aqui nós falamos. 3 coisas importantes acontecem conosco quando recebemos a Jesus Cristo em nossa vida. Quais são as 3 coisas mais importantes? Tornamos-nos co-herdeiro. Um herdeiro é aquele que tem direito a tudo que o seu pai possui. B. Tornamos-nos
membros do mesmo corpo. Isto nos fala da unidade. Um membro fora do corpo morre e apodrece. Fala-nos também de proteção, pois um predador será bem-sucedido se atacar os que estão desgarrados no grupo. C. Torna-nos participantes da promessa. O Senhor nos prometeu vida, e vida com abundância, uma vida vitoriosa e cheia de alegria, mesmo em meio a crises. Ou seja, quando nós aceitamos Cristo, por que a gente tem aqui? Desse aqui eu pegaria o ponto B, que diz aqui no finalzinho, ó, fala-nos também de proteção, pois, aqui ó, um predador só será bem sucedido quando atacar os que estão desgarrados no grupo. Por isso que nós temos que ser igreja e ser unidos, porque unidos nós conseguiremos nos proteger e Satanás não terá força para atacar o coletivo, mas os desgarrados. Chegamos no nosso ponto 2.3, que diz assim: a humildade e seriedade de Paulo diante do mistério. Paulo revela algumas coisas importantes sobre a sua comissão. Ele fala que foi feito ministro segundo o dom da graça, ou seja, ele reconheceu um chamado, não saiu por conta própria, também não está falando o que ouviu ou aprendeu com os outros, está falando das coisas que o próprio Deus revelou e o ensinou a dizer. Dessa forma, o apóstolo deixa claro que os destinatários da carta, tanto sua autoridade como enviado, quanto a maneira pela qual ele recebeu o conhecimento e a origem da mesma. Ele considerava a si mesmo como mínimo de todos, reconhecendo o grande privilégio de ser o portador de uma tão poderosa revelação. Vou marcar mais uma vez, porque não é motivo de orgulho, não é motivo de soberba, não é motivo para que a gente venha se gloriar. Ele se considerava o menor, como um mínimo de todos, reconhecendo a grandeza, aqui, privilégio de ser o portador de tão poderosa revelação. Temos que dizer, não somos merecedores de Deus, mas tu nos concedesse esse privilégio de pregar o Evangelho. Tinha falado que nós não temos privilégio, estou corrigindo, temos o privilégio é nosso de poder propagar o Evangelho. Corrigido? Continuando. Quando Paulo afirma que era o mínimo de todos os santos, ele não estava usando de hipocrisia, nem tampouco depreciando a si mesmo. Ele agia com muita simplicidade e sinceridade. Ele está profundamente consciente, tendo da sua própria indignidade, porque sabia que era o que faz para com aqueles que serviam a Jesus e como Deus entrou em sua vida. Por quê? Ele sabia que ele era perseguidor. Ele consentiu na morte de Estevão. Então ele diz, eu não merecia falar desse amor, porque eu consenti na prisão de homens, mulheres, crianças, famílias. Eu estava vendo Estevão sendo morto. Então eu sou o menor de todos. Então é um privilégio que Deus concedeu a Paulo. Quanto à misericórdia de Cristo que transbordou sobre si, Paulo era o cartão postal da graça que anunciava. Por este motivo falava acerca de si mesmo, dizendo, eu sou apóstolo, eu fui escolhido, porque ele disse, eu persegui o povo, eu oprimi esse povo, então eu não sou merecedor, então tenho que dizer que foi Deus que me concedeu, que foi Jesus que me concedeu. Como eu já li aqui em Gálatas 1, ele disse aqui, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Olha aí, ele declarando, não foi homens,
porque se fosse homens eu estaria morto por ter perseguido o povo, por ter mandado prender o povo, por ter pedido carta ao Sinédrio para perseguir o povo, mas foi por Cristo, foi por Deus, então eu sou menor, então tenho que dizer que Jesus é bom o tempo todo, por isso que eu estou nesse canal dizendo, Senhor, não é porque eu mereço, mas eu agradeço e tenho o privilégio de propagar o teu evangelho nas mídias sociais, nas redes sociais, no canal aqui do YouTube. Chegamos no nosso ponto de número 3. As riquezas do mistério revelado. A mensagem de Paulo era de boas novas, grandiosa para os gentios. Consistia nas insondáveis riquezas de Cristo, as riquezas que Cristo possuía em si mesmo e que outorgara àqueles que vêm a Ele, ou seja, está em Cristo, e todos aqueles que vêm a Ele receberão dessa revelação que Cristo tem para todos nós. 3.1. O mistério revelado no Novo Testamento. Desde o princípio, os gentios faziam parte do plano de Deus, e Paulo era o instrumento do Senhor para revelar à igreja em Éfeso a participação plena dos gentios na salvação efetuada na cruz. Sua grande preocupação era desfazer o falso ensinamento que havia sido disseminado por alguns judeus convertidos, como encontramos em Atos 15, 1 e 5 e Gálatas 5, do 1 ao 4. Vamos ler o que diz agora? O versículo 2, que diz assim: E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e a paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para os desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele está dizendo, não vem com essa conversa aí, que para aceitar Cristo tem que passar por um processo judaico, porque aqui agora é Cristo, é pela graça. Vamos ver o que Paulo fala aqui um pouco mais para frente. Alguns judeus afirmavam que para poder fazer parte da herança prometida a Israel, era necessário se submeter ao cumprimento de alguns ritos e cerimoniais estritamente judaicos. Todavia, Deus revelou a Paulo que a graça era suficiente e que este rito judaico não tinha validade alguma no novo pacto. Mérito de Cristo, que os gentios passaram a desfrutar de todas as bênçãos divinas. Ou seja, não era porque eu agora vou oferecer sacrifício, como os judeus ofereciam, que eu vou ter o mérito da salvação. Não. Senão seria mérito meu, era pela minha força que essa graça chegaria a mim. E Paulo está dizendo, não, pode parar com isso. Aqui é por Cristo, não é por rituais que nós fazíamos quando nós éramos judeus, porque Paulo era judeu, né? Ele deixa bem claro. Não é por isso que nós somos salvos porque o favor vem de Deus que concedeu Jesus para nós. É por isso que nós somos salvos. Não é porque nós fazemos nada, é porque Ele já fez tudo. E só cabe a nós aceitar pela fé com ousadia, que vou falar agora. Olha só o que diz aqui o pastor Helenei Cabral. Comenta que os gentios são participantes da promessa de Cristo e foram um só corpo e formam um só corpo espiritual com os judeus, cuja o resultado é único, a igreja. A igreja é a união de todos os crentes em Cristo, independente da raça, língua ou nação. Ela é a constituição divina formada um só povo, uma só fé, um só Senhor, todos com o mesmo privilégio, cuja participação na filiação a Deus é direito comum a todos quantos recebem Cristo como único e suficiente Salvador.
Você já recebeu Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Você pode aceitar Cristo agora, aceitar esse chamado, curve a sua cabeça, levante sua mão, feche os seus olhos, não sei onde você está, você diz: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero que Tu seja o Senhor da minha vida. E quando você faz isso, pode fazer agora, Cristo diz para você: se eu sou o seu Senhor, agora você não faz mais o que você quer, você faz o que eu quero, Jesus. Então você segue os escritos, as doutrinas, as revelações que Cristo deu. Você já não vive mais a vida que você quer, você vive a vida que Cristo quer, como Paulo viveu. Entregue a sua vida para Ele e faça dele o seu Senhor, que Ele tem o melhor para os seus servos, que nos tornou filho co-herdeiro, como acabamos de ler. Chegamos no nosso 3.2. O propósito pré-estabelecido por Deus. Uma pergunta: você acha que Deus teve segundo plano quando disse: os judeus não quis, então agora eu vou dar para os gentios? Não, não tem segundo plano, irmão. Tem propósito principal. O propósito principal era os judeus, mas mostrar para os judeus que eles falharam e que todos seriam abençoados. Lembra na lição anterior? Aí você está querendo esse montão, você está falando de novo para assistir. Porque a lição anterior vai falar muito sobre isso, que os judeus diziam que a gente não tinha direito. Aí ele falou: não, para. Eles não tinham, vocês não quiseram. Mas o plano de Deus era para toda a nação. Essa lição anterior, ela se baseia em quê? Quando Deus disse para Abraão: Abraão, de ti farei uma grande nação, e todas as nações serão abençoadas. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então tu és uma bênção para todas as nações. Então Deus não tinha segundo plano, porque os judeus recusaram a salvação. Não, Deus tinha um plano completo, mas Ele primeiro estava tratando com o povo judeu. E depois de tratar com o povo judeu, ele ia tratar com os gentios, que somos nós. Que éramos nós, deixamos de ser gentios, porque nos tornamos igreja, e nos tornamos igreja, nos tornamos co-herdeiro com Cristo. No entanto, de muitas pessoas, os gentios entraram em cena, porque os judeus recusaram a Jesus e seu evangelho. Paulo nos lembra aqui que a salvação dos gentios, nossa própria salvação, não era uma ocorrência tardia de Deus. Não é algo que Deus aceitou como um bem secundário, porque os judeus recusaram a mensagem e o convite. Atrair todos os homens a seu amor era parte do desígnio eterno de Deus. Todos foram elaborados por Deus antes mesmo de o homem ser formado. Nada aconteceu sem o propósito. Tudo foi criado para acontecer no seu devido tempo, sem margem de erro. O plano divino não é desconexo. A igreja não nasceu acidentalmente, não. Deus já tinha um projeto. Antes que Adão pecasse, Deus já tinha dado Jesus como sacrifício. Então aqui não tem plano B. Ele tinha um plano A. Mostrar para Israel que Israel deveria ser bênção. E sendo bênção, todas as nações seriam abençoadas através de Israel. Mas Israel queria a bênção só para ele. Então envia aqui Paulo e dizendo: não é só para nós, é para todos. Essa é a revelação que vocês não entenderam. Ok? Em seu propósito eterno, Deus escolheu um povo para si mesmo e para reinar juntamente com ele. E no tempo certo enviou Jesus Cristo para que nos reconciliasse e um com os outros. Este propósito eterno já tinha Jesus Cristo como a razão de tudo, pois tudo estava contido nele. Em obediência a esse propósito, a igreja segue para o seu destino eterno, onde cada crente em Cristo, particularmente como parte da igreja, tem ousadia, ou seja, liberdade em Cristo e acesso livre para entrar ao reino de Deus. E Cristo é a única via desse acesso. Não tem outra possibilidade. Só tem Jesus Cristo.
Por isso que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Chegamos no nosso 3.3. A lição está terminando, irmão. Fica mais um pouquinho aí. As riquezas insondáveis de Cristo. Paulo já tinha feito uso da expressão riquezas, mas agora ele acrescenta um adjetivo: incompreensíveis ou insondáveis. O John Stott diz, indicando tratar-se de algo que não é possível se obter mediante esforço humano. Na versão grega de Jó 5:9 e Jó 9:10, as obras de Deus. Encontramos também este adjetivo em Romanos 11:33, mas agora tem sido revelado e somos chamados a participar desta riqueza. Elas refletem tudo o que se refere à glória de Cristo, sua divindade, a salvação, a libertação da escravidão da carne, sua glória meritória na cruz do Calvário, da mesma forma que o mar se tornou insondável por sua profundidade, assim são essas riquezas. Elas são todas nossas e estão à nossa disposição. Deus não poupou riquezas na nossa salvação. Acabou, irmão. Foi descoberto, foi tirado, o véu saiu, a escama caiu, está tudo para a gente estar vendo. Cristo é Ele. Não tem mais nada oculto. Não tem nada você chegar, as pessoas falarem assim: porque Deus me deu uma nova visão. Irmão, sai. Não tem nova visão. O que está posto, está posto. O que está escrito, está escrito. O que está feito, está feito. Não tem nada novo. Já tirou, irmão. Já veio à tona. Já saiu, já foi revelado. Cristo já nos deu essa condição. Proclamar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo era apenas parte da tarefa de Paulo. Essa missão era mais ampla em dois aspectos. Quais são os dois? Estava relacionada não apenas aos gentios, mas também a todos os homens. B. Estava relacionada não apenas à proclamação do Evangelho, mas também à iluminação dos olhos dos homens, para que pudéssemos ver. O Evangelho é tanto a verdade da parte de Deus, quanto riqueza para a humanidade. Anota aí mais um para a gente encerrar aqui, O Evangelho é tanto a verdade da parte de Deus, quanto riquezas para a humanidade. E a nossa conclusão: ao expor todo o mistério que lhe fora revelado e anunciar as riquezas insondáveis de Cristo, Paulo apresenta-lhe um intenso rogo para que seus amigos não desanimassem. Que exemplo admirável e motivador. Efésios capítulo número 3, versículo de número 13. Vamos ler o que é que Paulo diz? Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo está dizendo: desanima não. Eu estou preso aqui em Roma, mas eu já combati o bom combate. E nós podemos dizer o quê? Eu, Tony Pinho, estou combatendo o bom combate, querendo que esse vídeo, que essa aula, que esse canal cresça, para que o Evangelho seja propagado. É isso que Paulo está dizendo. Meus irmãos, não desfalece não, se anima, não fica triste porque eu estou preso. É propósito de Deus. Enquanto as pessoas veem dor, eu vejo oportunidade. Enquanto muitos veem crítica por um canal ser pequeno, eu vejo oportunidade de dizer quão grande Deus é, que as riquezas dele chegou até nós, que através de Jesus Cristo
através dos escritos que Paulo escreveu, nós entendemos a grande revelação chamada igreja. Eu agradeço por você ter ficado comigo até agora e peço a você que persevere na presença de Deus, que você possa estar cada vez mais firme, não desanime, porque o que nos espera é uma glória muito excelente. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero a semana que vem. Que Deus te abençoe.